Nós vamos voltar, se Deus permitir, pela última vez, na sequência de Mateus, ao capítulo 24. Já tivemos um primeiro sermão, que foi um panorama e introdução a respeito do sermão escatológico. Tivemos um segundo sermão, que nos apresentou do verso 1 até o que se chama princípio das dores, até o final, verso 14. Tivemos um terceiro sermão, que foi do verso 15 até o verso 34, que é chamado Grande Tribulação, e assim conseguimos findar a primeira parte daquilo que o Senhor fala, a respeito do futuro, mas daquilo que é futuro imediato, ou seja, do que ocorreria ali pouco tempo depois, 40 anos depois, quando o Senhor iria destruir Jerusalém no ano 70, o que realmente aconteceu, comprovado historicamente. A partir de agora, nós não estamos mais falando daquilo que aconteceu no ano 70, mas é a última parte do texto, que trata da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aqui está no futuro. Nós ainda aguardamos esse sermão se comprovar completamente. O Senhor falou a respeito do que aconteceria e se consumou no ano 70. Mas ainda há uma segunda destruição, e essa final, a qual o Senhor vai aparecer em glória nos céus e vai reunir a sua igreja com Ele, destruindo assim os ímpios e renovando essa terra. Então, a partir do verso 34 até o final do capítulo 24, leamos a palavra do Senhor. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Meu Senhor da glória, o Senhor, somente ao lermos esse texto, já enche o nosso coração de temor. E isso ainda aumenta quando sabemos que o Senhor falará conosco agora. Ainda que não possamos ver, Senhor Deus, com os olhos, os trovões e relâmpagos, como viam aqueles que estavam aos pés do Monte Sinai. Nos ajuda, Senhor Deus, a enxergar na pregação da palavra o Senhor falando conosco. Que nos encha de temor, Senhor. Que transforme a nossa vida pela expectativa da Tua segunda vinda.
Que isso, Senhor, possa mudar o coração daqueles que não te conhecem. Possa converter os que estão longe do Senhor. Possa edificar o teu povo. Cuidar do abatido e levantar o ferido. Para que ao final desse sermão, todos os objetivos da tua palavra sejam alcançados. Então nos ajuda, Senhor, tanto aqueles que vão ouvir, quanto o que vai pregar, para que todos estejamos debaixo da tua potente mão e do teu bondoso Espírito. É assim que nós nos chegamos a ti. Amém. Por que você confia numa pessoa? Qual o motivo de você dizer que acredita nas palavras de alguém? A confiança, ela não vem do dia para a noite. Nós cultivamos amizades. Nós andamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós provamos para ver se realmente o que dizem é o que fazem. Nós observamos como elas se portam. E assim nós vamos julgando quem merece e quem não merece a nossa confiança. Nós tendemos a nos afastar daqueles que não merecem e tendemos também a nos aproximar cada vez mais dos que merecem confiança. E essa aproximação em amizade, ela vai nos dando, né, níveis mais profundos de confiança. E você começa a abrir sua vida para aquela pessoa, já que você agora tem certeza que o discurso e a prática dela condizem. Aquela pessoa é uma pessoa que tem coerência na sua vida. O que ela diz, ela tenta fazer. E mesmo levando em conta as nossas limitações, e que, de certa forma, todos nós temos dificuldade em cumprir tudo o que falamos, mesmo assim, na maioria das vezes, aquela pessoa tenta ser coerente com o que diz. Ora, se você abre sua vida, e se você confia a sua intimidade, o seu futuro a uma pessoa que você confia, mesmo levando em conta as suas limitações e as suas próprias falhas, como não dar crédito à palavra de Deus? Como desconfiar de um Deus que tudo que falou até hoje se cumpriu? Não houve uma só palavra da Escritura que fosse profetizada para determinado tempo e não se cumprisse, cabalmente como o Senhor havia dito. E é por isso que eu iniciei, né, o nosso sermão de hoje, que fala sobre a segunda vinda, nos lembrando do que terminou a primeira sessão. Porque, de fato, a última sessão não começa no verso 34, mas no verso 35. Mas para que você se lembre, veja o que ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Essa foi a promessa do Senhor. Ele falou e ele é coerente com o que fala. Por isso o verso seguinte diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele vai começar a falar da segunda vinda. Qual é a segurança que eu tenho para ouvir a respeito da segunda vinda de Cristo? Porque tudo que ele falou até agora se cumpriu. Ele disse: essa geração verá, no ano 70, 40 anos depois, ou seja, exatamente dentro da mesma geração, tudo que Jesus falou do verso 1 até o verso 34 se cumpriu. E se nós pensarmos que o que está dito aqui, no capítulo 24, nesses primeiros 34 versículos, muitas vezes são citações de profecias do Antigo Testamento, porque nós vimos Isaías falando sobre isso, nós vimos Moisés falando sobre isso, nós vimos Jeremias falando sobre isso, Daniel falando sobre o fim do mundo.
Então, se isso se comprovou, é porque toda a Escritura é coerente. A organicidade da Escritura me faz entender que toda ela é palavra de Deus. É digna da nossa aceitação e, principalmente, é digna da nossa confiança. Se tudo se cumpriu até agora, Cristo está dizendo: céus e terra vão passar, mas a minha palavra não passará. Veja a comparação que ele faz. Não existe nada mais estável nessa vida do que céus e terra. Seus avós já viveram, seus pais já viveram, você está vivendo, sempre debaixo do céu e sobre a terra. Nunca mudaram. Mas a mesma Escritura, não aqui em Mateus 24, mas na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, diz que céus e terra passarão. Porque a promessa é: o Senhor fará novos céus e nova terra. Ou seja, se você acredita que vai dormir hoje pela noite, e amanhã de manhã vai acordar, se você acredita nisso, por que você não acredita na segunda vinda de Cristo? Se você acredita que o sol vai raiar amanhã, por que você não acredita na segunda vinda de Cristo? Se você acredita que no próximo inverno pode chover no sertão da Paraíba, por que você não acredita na segunda vinda de Cristo? Porque ainda que nós tenhamos motivo para crer que o sol vai amanhecer, isso não é tão certo assim. Você pode morrer e Cristo pode voltar essa noite. Só tem uma coisa que não vai deixar de se cumprir: Cristo vai voltar. Essa é a primeira verdade do texto. E se Cristo vai voltar, tudo na minha vida precisa mudar. Porque se você não tem esperança na segunda vinda, você pode viver como um mundano. Mas se há certeza de que essas palavras vão se cumprir, logo eu não posso viver mais da mesma forma. Esse é o argumento do Senhor. Primeiro, Ele nos deu sinais, depois Ele comprovou os sinais no ano 70. E agora, desde o ano 70 até 2017, o ano que vivemos, Ele está dizendo: aguarde, porque eu virei. Tudo vai passar, menos a minha palavra. Mas a palavra que não passa, ela muda de linguagem. Depende daquilo que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos revelar. Se você observar, o foco do Senhor mudou agora. Não é mais uma profecia imediata, mas é aquilo que se chama profecia de longa duração. Veja como a linguagem começa a mudar. Verso 34 diz assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ele está falando: em verdade vos digo que não passará esta geração. É como se ele estivesse tocando na geração, ele está apontando para ela. Esta geração não passará. E depois ele diz: e tudo isto aconteça. São coisas muito próximas dele. Ele está dizendo: essa geração, isto. Agora veja como há uma mudança drástica quando ele está falando da segunda vinda, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando ele fala da primeira destruição de Jerusalém, é esta geração, isto. Mas quando é segunda vinda, é daquele dia e daquela hora. Porque é uma coisa que está longe. Uma profecia de curta duração, uma profecia de longa duração. Mas uma coisa é ligada à outra. Aquilo que aconteceu no ano 70, como nós já aprendemos, é tipo do que vai acontecer no final.
Há uma outra investigação que nós podemos fazer também para demonstrar que Jesus não está mais falando do ano 70. Volte comigo para o verso 6. Veja como ele trata aqui a primeira destruição de Jerusalém. E certamente ouvireis falar em guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Agora, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Já até aqui ele está dando sinais. Guerra, rumor de guerra, terremoto, fome, perseguição, o abominável da desolação, o sinal da vinda do Filho do Homem. Tudo isso são coisas que você pode ver. Ou seja, na destruição de Jerusalém, haveriam sinais antes da destruição, para que os crentes olhassem os sinais e pudessem entender: Cristo está destruindo esse mundo. Ele vai acabar com esse mundo para reconstruí-lo. Entenda, ele está tirando Jerusalém como se fosse um mundo, porque Jerusalém é como se fosse uma maquete do que vai acontecer no todo. Mas quando ele vai falar agora da segunda vinda, não tem sinal. Perceba agora, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Verso 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ninguém vai perceber, não tem sinal. Verso 42. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Último verso, verso 50. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Ninguém sabe a segunda vinda. A primeira vinda, o Senhor deu sinais. A segunda vinda não tem sinais. Por quê? Porque, apesar de ser semelhante, não é igual. A primeira vinda é um aviso. A primeira vinda, o Senhor ainda vai dar a oportunidade das pessoas repensarem suas vidas, se arrependerem. Mas na segunda vinda é só juízo. Não tem mais espaço para arrependimento. Muita gente pensa que quando Jesus vier, haverá ainda algum tempo em que as pessoas vão poder se arrepender, ele vai dar esse tempo. Não é isso que o texto está dizendo aqui. Na segunda vinda existe o chamado elemento surpresa. Aqui chamado de o ladrão da noite, aquele que vem sem que ninguém perceba, para que todos entendam: não haverá segunda chance. A chance de arrependimento é esta. Então vocês não vão ter sinais. Vocês querem sinais? Olhem para a história. Vejam tudo que eu já fiz. Este é o sinal. Eu vou voltar. É a certeza de que Cristo vai voltar. Mas a segunda vinda vem como elemento surpresa. E aí vem uma dúvida. Ora, Jesus está dizendo: nenhum homem sabe, quando ele diz, verso 36, ninguém sabe. Ele está se referindo a todos os homens. Nenhum homem sabe. Ele diz também: nem o anjo sabe. E depois ele diz: nem o filho. Em primeiro lugar, ele já está se colocando como filho de Deus. Então veja, ele está me lembrando: ele é Deus, porque o Filho de Deus é Deus. Então não há dúvida a esse respeito. Mas como pode a divindade não saber de algo? Como é que Deus não sabe a vinda, o dia da vinda dele mesmo, se Cristo é Deus? Lembre, Cristo é Deus, mas Cristo é Deus e homem. Existe uma má compreensão no que se refere à dupla natureza de Cristo. Cristo é Deus
e Cristo é homem. Então, algumas narrativas nos ajudam a pensar a esse respeito. Por exemplo, o amigo do Senhor Jesus Cristo, Lázaro, morreu. Ele demora um certo tempo para ir até Lázaro, e quando ele chega, antes de ressuscitá-lo, o texto diz que o Senhor chorou. Ora, por que Jesus vai chorar? Ele vai ressuscitar o morto. Ele tem poder para ressuscitar o morto. Porque a narrativa de Jesus chorou? Para que eu me lembre, ele não é só Deus, ele é Deus e ele é homem. Ou seja, ele se compadece como eu me compadeço. Ele tem emoção como eu tenho. Ele olha para o outro e ele tem compaixão do necessitado. É a natureza humana sendo elevada. Em outro momento, Jesus chega diante de um doente e ele profere uma palavra, o doente fica bom. Parece que ele nem se compadece, ele simplesmente cura. A tua fé te salvou. Por quê? Porque ali não é a natureza humana que está sendo elevada, mas a natureza divina. Eu preciso, na leitura da Escritura, aprender isso. Quem está sendo revelado aqui? O Senhor como homem, o Senhor como Deus. Isso não quer dizer que sejam duas coisas separadas. Todo o tempo Ele é Deus e Ele é homem. Mas eu preciso entender dessa forma, em determinada circunstância, quando Ele está me ensinando a respeito da natureza humana e a respeito da natureza divina. Quando eu entender isso, eu posso voltar para esse texto e lembrar que quando ele está falando, nem o filho sabe senão o pai, ele está me ensinando. Essa informação não diz respeito nem a homem, nem a anjos, porque ele se colocou aqui como homem. Nenhum homem, nem o filho, e nenhum anjo sabe disso, somente o Senhor. A informação a respeito da segunda vinda, ela é privada a Deus Pai. Agora entenda, nesse ponto narrativa, porque não há nenhuma dúvida que quando Cristo foi ressurreto, Ele agora, como está à destra do Pai, sabe absolutamente tudo que acontece. Ele é Deus. Se você quer entender melhor isso, leia, por exemplo, Filipenses capítulo 2, quando diz que no estado de humilhação ele se esvaziou. Se esvaziou de quê? Da sua glória. Então, naquele ponto, ele mostra que ele está esvaziado da glória. Ele diz, eu não sei. Mas quando ele retoma toda a sua glória na ressurreição, ele sabe absolutamente tudo que acontece. Ele é Deus, da mesma natureza do Pai. Então ele sabe tudo que vai acontecer. Então, por que as palavras de Cristo insistem agora numa instabilidade, numa imprevisibilidade da segunda vinda? A primeira vinda tinha uma certa imprevisibilidade, porque ninguém sabia exatamente qual era o ano. Então isso me ajuda. Quando eu não sei dia e hora, isso me ajuda para que eu esteja sempre vigilante. A palavra do Senhor me ensina a ser vigilante por não saber dia e hora da vinda do Senhor Jesus Cristo. E olha que muita gente já tentou marcar a vinda do Senhor. Durante a história, são muitos os exemplos. Eu queria só citar alguns para que os irmãos possam compreender como isso é um problema sério. Se você não conhece, a própria igreja de Tessalônica, ela teve um problema nesse respeito. Veja comigo, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo escreveu a primeira carta, e na primeira carta, no capítulo 4, ele disse assim, verso 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isso aqui foi dito ali por volta da década de 50 do primeiro século. 50. Ou seja, ainda antes da primeira destruição. O que é que aconteceu? Paulo escreveu a primeira carta. Os irmãos disseram, então Jesus vai voltar. Começaram a vender tudo. Os ricos venderam as suas propriedades, davam aos pobres, e houve uma desorganização na igreja. Por quê? Uma falsa interpretação da escatologia de Paulo. Então Paulo para escrever uma segunda carta. É bom que os irmãos entendam também os contextos das cartas, para que compreendam que a carta é, muitas vezes, uma resposta a um problema da igreja. A igreja está passando por uma dificuldade, então vem a carta apostólica. Às vezes acontece no nosso meio, uma heresia está se levantando, então vem, por exemplo, uma carta conciliar. Um concílio superior vem e esclarece um ponto doutrinário para a igreja local. E assim nós somos confortados com aquele ensino bíblico. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então vem a segunda carta, capítulo 2, verso 1, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja, ele está citando, não aconteceu nem a primeira destruição ainda, vocês estão pensando já na segunda vinda. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. É interessante que não falar a respeito de escatologia, ou seja, das doutrinas dos últimos dias, é uma perda para a igreja. Porque Paulo, na primeira carta, disse: eu escrevo estas coisas para que a igreja seja consolada. O nosso consolo, a nossa esperança, a nossa fé é exercitada, é aumentada quando nós ouvimos pregações a respeito dos últimos dias. Toda vez que você ouve um sermão que fala da vinda de Cristo, você é exercitado na sua fé. Você é consolado nas dificuldades que você passa no dia a dia. Desemprego, falta de dinheiro, problema em casa, problema no casamento, problema consigo mesmo. Aí você se lembra, Cristo vai voltar. Ou seja, tudo isso aqui vai passar. É um consolo para a igreja. Por outro lado, quando a igreja se apega a estes pontos, se esquecendo dos demais, ela passa a viver perturbada. São igrejas de uma doutrina só. A igreja que se pega à prosperidade, ainda que a prosperidade seja algo bíblico, mas eles exacerbam na prosperidade. A igreja que se apega ao evangelismo, então tudo que se fala na igreja, evangelismo e missões. A igreja que se pega ao louvor, extremamente importante, mas não é tudo. E a igreja que se pega à escatologia. Todo o debate dos irmãos é a respeito de escatologia. Graças a Deus, irmãos, que nós nunca tivemos isso aqui. Chegamos ao ponto de nos aproximarmos de Mateus 24
para o nosso consolo. É importante ouvir estes sermões, mas é importante para exercitar o nosso consolo e não para que nós vivamos de debate. O texto é claro, muita coisa já se passou e foi cumprida em Cristo. O resto ainda tem de se cumprir, segundo as palavras do Senhor. Então voltemos ao capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, verso 37. Diz assim o texto: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui tem um alerta. Como serão os tempos antes da vinda do Senhor? Se tem um sinal a respeito da vinda de Cristo, a segunda vinda, está aqui. Pelo menos uma dica é essa. A maioria das pessoas pensam na segunda vinda como muitas catástrofes acontecendo, né? Terremoto, tem um tsunami, as pessoas dizem, está vendo aí a segunda vinda de Cristo? Tem um terremoto, está vendo aí a segunda vinda de Cristo? Mas essas coisas aconteceram no primeiro século. Você diz assim, pai tendo discussão com o filho, um irmão matando o outro, está vendo aí, está se acabando o mundo. Nunca leu Gênesis capítulo 4? Caim matou Abel. Ou seja, o mundo não está piorando. Não é esse o sentido. O mundo não está necessariamente piorando, o mundo é o que é. Ruim desde o princípio, depois da queda. Então o que é que está sendo dito aqui? As pessoas estão vivendo em paz. O princípio é contrário. Olhe para a sua Bíblia e veja como eles estavam vivendo. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Qual o problema disso? Qual o problema de comer e beber? Qual é o problema de casar, de se entregar para casamento, de comprar, de vender, de negociar, de enriquecer? Problema nenhum. Então, por que isso aqui é citado falando dos últimos dias? Matthew Henry diz assim: muito provavelmente, a maior epidemia dos últimos dias será segurança e perversidade, ou segurança e sensualidade. O que é isso? Exatamente o que está sendo dito aqui. As pessoas começam a se sentir seguras. Elas estão trabalhando, elas estão crescendo. Você vai e compra a sua casa, você financia um carro, e você casa, e você se dá em casamento, e você compra, negocia, e você vai vivendo a vida. Mas tudo isso a parte de Deus. O problema não é casar, comer, beber, negociar. O problema é que eles não estavam fazendo isso debaixo da autoridade do Senhor. Eles viviam suas vidas de acordo com os seus próprios corações. Porque qual é a ligação aqui? A ligação é a mesma com Noé. Volte comigo, Gênesis capítulo 6. Como é que viviam as pessoas no tempo de Noé? Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens,
as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, e isto lhe pesou no coração. Daí em diante virá o dilúvio. Você lê um texto como esse, e Deus dizendo: o coração do homem é continuamente mal. O homem estava fazendo o que era mal. Mas qual era a maldade do homem? Eles estavam casando, se dando em casamento. Qual o problema disso? O texto diz: porque os filhos de Deus se uniam aos filhos dos homens. Não era qualquer casamento, era casamento misto. Casamento de crente com descrente. Isso aqui foi perverso aos olhos do Senhor. E Pedro interpreta isso, Cristo interpreta isso, e Paulo da mesma forma, como sendo o motivo para o dilúvio. Pelo menos um ponto é: os filhos de Deus estão casando com os filhos do mundo. Isso levantou a ira do Senhor. O homem está casando e se dando em casamento. Qual é o problema? Nenhum. O problema é que eles fazem isso à parte de Deus. Não fazem submissos à palavra do Senhor. Como é que vivem os homens hoje? Exatamente assim. Comem, bebem, casam e se dão em casamento. Negociam, mas ninguém se lembra de Deus. A coisa é tão séria que até mesmo no meio evangélico funciona assim. Se casa de toda forma, ninguém se lembra do Senhor. Quando se lembra é na festa para chamar o pastor para abençoar. Abençoar o quê? Abençoar a união de um crente com um ímpio. Não tem bênção. Não há bênção onde Deus não determinou bênção. Não existe pastor nenhum que tenha autoridade para isso. Eles comem e bebem e não se lembram do Senhor. Não se lembram quando se sentam à mesa. Não se lembram quando recebem os benefícios do Senhor. Ou seja, eles vivem de toda forma. Vivem como que não se lembra que o Senhor existe. É como se fossem ateus na prática. Cristãos na profissão, mas ateus na prática. O texto ainda fala que eles comem e bebem e colocam essas duas atividades juntas. É interessante que quando a Bíblia coloca glutonaria e bebedice juntos, isso ele fala da quebra do 7º mandamento, ou seja, não adulterarás. Porque todo lugar onde há adultério, há muita comida e bebida. Ou seja, os prazeres são tomados de maneira desordenada. Como é que eu entendo isso? Muita comida e muita bebida sem ordem. Isso é devassidão moral. Como é a nossa sociedade? Como é que pensa a nossa sociedade? É devassa em todos os sentidos. Nós nem mais nos importamos com certos tipos de imoralidade. No falar, no brincar, no se vestir. Essa sociedade é a mesma, né, que promovendo levantando a bandeira da paz, da tolerância, diz que, por exemplo, homossexualismo tem que ser tolerado, lesbianismo tem que ser tolerado. Eles estão vivendo exatamente dessa forma. Eles casam, se dão em casamento, vivem em paz e dizem: aqui está uma família. 2 homens, 2 mulheres, uma família. Onde está o problema? Eles fazem isso à parte de Deus. E os crentes pensando no terremoto, no tsunami, e como a gente vai ver o final dos tempos. Você vê o final dos tempos nas famílias, como elas vivem, como elas são amaldiçoadas pela a quebra
da lei do Senhor. Você quer entender um sinal da vinda de Cristo? Vejam como estão as famílias. Comem, bebem, casam-se, negociam, tudo a parte de Cristo. Então, depois desse alerta, vem um sinal visível exatamente na vinda de Cristo. O que é que vai acontecer nesse dia? Verso 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Esse é um texto, o texto base para vários filmes, de Hollywood. Alguns irmãos já devem ter assistido. Quem não assistiu, não assista, não vale a pena. Pode ser uma excelente história para um filme, mas não tem absolutamente nada a ver com a Escritura. Porque o que esses filmes fazem é você pensar, as pessoas estão andando, e aí vem um arrebatamento secreto, ninguém sabe de onde vem, e a pessoa está dirigindo o carro fica desgovernado, o avião fica desgovernado, uma coisa sem sentido. Porque toda a Escritura fala na vinda de Cristo como o Senhor descendo em glória, e todo olho verá, ou seja, a vinda é visível, todo olho verá. Se nós podemos falar aqui de arrebatamento, nós temos que ver na perspectiva do texto. Onde foi que o texto falou até agora numa espécie de divisão? Porque veja, o texto fala, 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Pessoas que convivem juntas, elas vão ser separadas por conta da vinda de Cristo. Onde é que no texto, se referindo à primeira parte do texto, isso pode ser visto? Volte aqui comigo, no início do capítulo 24. No verso 15, ele falou do grande sinal que viria, dado pelo profeta Daniel, quando o abominável da desolação aparecesse em Jerusalém. Lucas 21, 20 interpreta isso como o cerco de Jerusalém. Quando Jerusalém foi cercada para ser completamente destruída, ali estava o abominável da desolação, que depois veio, derrubou o templo, se sentou no lugar, profanando o santo lugar onde havia o sacrifício. Então ali estava a profanação completa. Quando isso acontecer, ou seja, quando vier a destruição, haverá uma divisão no meio do povo de Jerusalém. Verso 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Na primeira destruição, Deus está fazendo uma separação. Os ímpios dos justos. Ele está avisando os seus discípulos e aos demais discípulos que se converteriam até o ano 70, que quem cresce nessa promessa deveria imediatamente, quando visse Jerusalém sitiada, fugir para o monte. Você tinha que deixar a capa, tinha que deixar seus pertences e fugir, para que não viesse a destruição. Ou seja, estariam 2 no campo, um seria levado, outro ficaria. Quem cresce na promessa seria cuidado e protegido pelo Senhor. Os demais ficariam para serem destruídos em Jerusalém. Essa mesma ideia que está sendo tratada aqui para a segunda vinda. Porque quem crê na promessa do Senhor para a segunda vinda, acontecerá a mesma coisa. Deus vem para destruir esse mundo, mas os que creram na promessa serão preservados. A igreja será retirada desse mundo. Qual é a prova disso? Pessoas que andavam juntas, elas vão se separar. Já pensou nesse dia? Pai e filha. O filho creu, o pai rejeitou Cristo. O Senhor Jesus vem buscar o filho que creu na promessa e o pai vai ser destruído. Já pensou no seu cônjuge, se ele não crê verdadeiramente,
ele vai ser destruído com esse mundo. E eu não estou falando aqui de aniquilação. Destruição é morte eterna, sofrimento eterno. Porque veja o que é que diz o final do texto, verso 51. Ali haverá choro e ranger de dentes. É o inferno. Quem não crê vai sofrer eternamente. Isso me leva, logicamente, a me preocupar com as pessoas que eu amo e não creem ainda. Não tente, irmão, se enganar, tentando dizer que aquela pessoa que não tem Cristo como seu Senhor, não tem o verdadeiro batismo, não frequenta a igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja, não tente se enganar pensando que essa pessoa está no céu. É comum quando vamos a determinados velórios, né, enterros, onde as pessoas não conheciam o Senhor, sempre tem alguém para dizer: Deus deu bom lugar, o céu está em festa. E você fica se pensando: mas que céu é esse? O céu que essa pessoa foi não é o céu que a Bíblia fala, porque o céu da Bíblia é quem creu no Senhor, quem se chegou pelo batismo a Ele, quem viveu debaixo da lei do Senhor. Esse é o céu. Então, se tem alguém na sua família que não crê, que não se submete a Cristo, ao invés de você tentar se enganar, ore por ele. Ore antes que Jesus volte. É certo que sua oração, né, nós não vamos orar para que Deus mude o número dos eleitos, mas nós vamos orar porque os nossos familiares podem estar dentro do número dos eleitos, e a gente só vai saber disso no último dia. Não se desespere, ore, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Mas uma coisa é certa: Ele vai separar até os da mesma casa. Lembra de como é a natureza da nossa fé? Abraão foi chamado: sai da tua terra e da tua parentela, ou seja, se aparta desse mundo. Essa é a fé bíblica. Cristo disse: quem não negar seu pai, sua mãe, sua irmã, por causa de mim, não é digno de mim. Ou seja, quem não se apartar, não é digno de mim. Não tente se apegar aos ímpios, negando até mesmo a Cristo muitas vezes, porque no final o Senhor fará distinção entre um e outro. Isso é uma verdade, irmãos, que nos leva a duas conclusões. Em primeiro lugar, não adianta um ímpio tentar se esconder dentro da igreja. Não adianta. Porque ele diz: onde estiver, no moinho, eu vou buscar no moinho. Está no campo, eu vou buscar no campo. Onde estiver, e eu vou separar. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Por quê? Porque elas atendem o meu chamado, eles conhecem o pastor. Ou seja, não adianta você tentar se esconder na igreja sendo ímpio. Mas também há um conforto para o crente. Onde você estiver nesse dia, Ele vai lhe buscar. Se você estiver morto, Ele vai ressuscitar seu corpo para unir a sua alma na eternidade. Se seu corpo foi despedaçado, Ele vai unir pedacinho por pedacinho. Lembre-se, Ele nos formou do pó da terra. Que dificuldade Ele teria de juntar o pó novamente? Se você estiver em Campina Grande ou no Japão, Ele vai lhe buscar em qualquer lugar. E não só isso. Você podia esperar. Os filhos do rei estão onde? O texto diz: está no campo e está no moinho. Pode ser rico ou pobre, Ele vem buscar. E o Senhor não se confundirá.
Ele sabe do seu coração. Se você crê sinceramente no Senhor, Ele não vai lhe deixar. Ele diz: eu vou buscar no campo, no moinho, onde você estiver. Depois disso, o Senhor ainda nos dá mais um segundo alerta. Verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai assim também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mais uma vez ele retoma a ideia da imprevisibilidade da sua volta. Não temos como saber quando ele virá. Isso deve nos levar a pensar nesse dia, como é que isso vai acontecer? Eu escutava uma pregação que o pastor dizia assim: no dia da vinda de Cristo. Às vezes a gente pensa que esse dia da vinda de Cristo, a gente vai estar na igreja, né? Todo mundo ajoelhado, esperando Jesus Cristo voltar. Mas muito provavelmente não vai ser assim. Você saiu cedo para trabalhar, você foi deixar seus filhos no colégio, você discutiu com sua esposa, você acabou de dar uma exortação no seu filho, e naquele dia, sem que você espere, Jesus chega. Isso é um terror para o arminiano, para quem crê que pode perder a salvação. Porque como é que eu vou estar naquela hora? É uma salvação frágil, porque está na mão do homem. E Cristo disse: vigie, ore, tenha cuidado. Mas para quê? Para que eu seja eternamente alerta. Não é para que eu acho que eu vou ganhar a minha salvação, mas você que tem a salvação, mantenha-se alerta com sua vida. Cuidado. Porque Cristo é, como o texto diz, um ladrão. Então como é que é um pai de família? Pai de família não recebe uma mensagem do ladrão dizendo o dia e a hora que ele vai entrar na sua casa. Por isso ele compra tranca, por isso ele gradeia a casa, ele compra um cachorro, ele, se pudesse, compraria uma arma, porque ele não sabe. Então você é pai da sua própria casa. Se você não é pai de família, a sua alma é sua casa. Compre trancas para o seu coração, orando. Compre uma arma, conheça a palavra de Deus. Compre alarme. Tenha seus irmãos ao seu redor para dizer quando você está errando no caminho. Tenha pastores ao redor para alarmar quando você está saindo do caminho. Se você é bom dono de casa, sabe cuidar para que o ladrão não venha. E assim você vai se manter alerta com a vinda do Senhor. Ele prossegue dizendo no verso 45: Quem, pois, é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Essa é a pergunta, né? Quem, pois, é o servo fiel e prudente? Eu entendo que na tradução que é mais comum na igreja, Almeida Revista e Atualizada, a maioria dos irmãos usa essa, não ficou tão claro a quem está se referindo aqui. Mas se nós estivéssemos usando um outro tipo de tradução que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor não apenas confiou, mas colocou acima dos seus conservos, ou seja, ele colocou numa posição de autoridade sobre os seus conservos. Aí você vai começar a entender que o alerta agora não é mais simplesmente a uma pessoa comum. Parece que agora ele falou com a igreja e agora ele está falando agora com a liderança da igreja. Um alerta para a igreja: seja como um pai cuidadoso que não sabe quando o ladrão vem. Um alerta agora à liderança da igreja:
aqueles servos que lhe foram confiados, lhe dê sustento a seu tempo. Então vem primeiro o servo fiel, verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Quem é o servo fiel? O ministro fiel. Aquele que recebeu o ofício da Igreja de Cristo e trabalha diuturnamente para cumprir suas tarefas. O texto diz para que os seus conservos tenham sustento ao seu tempo. Ou seja, eles sejam sempre alimentados pela palavra, cuidados pelo pastoreio, orientados pelo aconselhamento. É assim que deve trabalhar o ministro. Um dia disseram a Calvino, e olha que Calvino, com pouco tempo de vida, já era cheio de doenças, cheio de problemas, de enfermidade. E alguém disse a Calvino: Calvino, você precisa diminuir o seu trabalho. Ele disse: você quer que Jesus me encontre ocioso quando voltar? Essa é a preocupação do pastor da Igreja de Cristo. Não posso ficar ocioso. Não tem um minuto sequer que ele esteja tranquilo, em paz, mas sempre pensando como eu vou dar sustento aos servos do Senhor. Mas não tem simplesmente o servo fiel, tem também o infiel. O verso 48 diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O pior tipo de pastor é esse aqui. Esse que já se esqueceu da vinda de Cristo, ou seja, perdeu o medo, não tem mais temor da segunda vinda. Então ele começa a distorcer a Escritura, porque esse é um elemento claro. Quem não quer viver uma vida reta, distorce a Escritura. Quando você perceber que alguém tem uma linha doutrinária sadia e muda, aquela pessoa, na verdade, ela está adaptando a sua doutrina à vida. Porque é possível e é necessário que nós mudemos quando a nossa doutrina está errada. Mas quando alguém vem de uma doutrina certa e muda, é porque, na verdade, ele quer adaptá-la à vida. Então ele diz: não adianta, ele começa: não adianta falar sobre pecado. Que pecado? A gente precisa falar de graça na igreja. Não precisa ficar falando da segunda vinda, porque o senhor fala isso aqui, pastor, Mateus 24, amanhã não tem mais ninguém na igreja, o povo está tudo com medo, porque Jesus vai voltar, todo mundo com medo. Fale que ele vem para buscar seus filhos. Não precisa falar em choro e ranger de dente. É esse o ensino do servo infiel. Não se fala de pecado, não se fala de doutrina, não se fala de liturgia, não se fala em vida reta, não se fala em arrependimento, porque ele não tem temor no coração. E aí tem recompensa para os dois. O servo bom e fiel, o Senhor diz: eu vou colocar, verso 47, eu vou confiar todos os meus bens a Ele. Há honra para todos os servos de Cristo, mas certamente haverá uma honra diferenciada para os ministros do Evangelho, para aqueles que labutaram na igreja de Cristo. O Senhor os colocará como guardiões de todos os seus bens. Mas e ao servo infiel? Também tem uma recompensa. O Senhor vai lançar sorte com os hipócritas. Quem são os hipócritas? Volte comigo, capítulo 23, verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E isso durante quase
todo o capítulo 23. O que foi que aconteceu com os escribas e fariseus no início do capítulo 24? Destruição de Jerusalém. Eles foram completamente arruinados. Eles eram ministros da casa do Senhor. Pregavam a Escritura, falavam de Deus. E às vezes a gente diz assim, mas não mexa com ele não, ele pelo menos está falando de Jesus. Vai dizer isso a um fariseu que tinha a Torá de cor, que colocava qualquer um falso profeta da nossa época no bolso. Tamanho era o conhecimento dele da Escritura. Qual foi o final dele? Hipócritas. Eles foram destruídos juntamente com Jerusalém. O que é que vai acontecer? E aqui é uma esperança para nós, irmãos. Quando nós vemos todo tipo de absurdo sendo pregado, e nós tentando batalhar com a fiel exposição da palavra de Deus, domingo após domingo, um dia o Senhor fará diferença. E Ele vai lançar, junto com escribas e fariseus, toda essa corja da nossa época, e vai lançar todos no inferno, onde há choro e ranger de dentes. Matthew Henry diz assim: de todas as criaturas, a pior é um homem mau. De todos os homens maus, o pior é um cristão mau. Mas de todos os cristãos maus, o pior é um ministro mau. Ou seja, a mais baixa categoria da maldade humana é um pastor infiel. Ele vai ser lançado com todos os outros hipócritas no inferno. Que Deus tenha misericórdia dos nossos pastores, irmãos. As últimas implicações desse texto são, depois de entendermos todo Mateus 24, lembre-se, estudar a escatologia, estudar a doutrina dos últimos dias. A minha esperança é que você não saia daqui tremendo nas bases, a não ser que você não seja crente. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, a carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, a primeira carta, ele diz: eu escrevo para que vocês sejam consolados. Temam, para que sejam cada vez mais alertas na palavra do Senhor, na vida de oração, participando das reuniões da igreja, sendo mais diligentes com a vida de devoção. Mas não temam para ficar desesperado. Saia daqui dizendo: meu Senhor vai voltar. Maranata, a hora vem, ó Senhor Jesus Cristo. Mas se você ouviu estes sermões, ou pelo menos este sermão, e não crê no Senhor Jesus Cristo, ou não está firmemente unido a Ele, lembre-se, há de passar os céus e a terra, mas nenhuma palavra dele vai passar. Ou você se submete ao Senhor e crê nas suas palavras, o seu lugar será com os hipócritas, com os escribas e fariseus, com os maus ministros, onde há choro e ranger de dentes. Esperança para uns e desgraça eterna para os outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.